Pessoal, então boa noite novamente, né? Vamos dar início aqui, tá? Lembrando mais uma vez, né? Essa aula, esse material está disponível no bit.ly/cg aula 02, tá? Então, né, se vocês quiserem acessar, a aula anterior CG aula 01, essa aula CG 02. Vocês já conseguem ter acesso aí. Aqui eu só ponho os contatos, né, para vocês terem acesso aí toda vez que esquecer o e-mail, qualquer coisa, vocês terem acesso aí de forma bem objetiva, bem simples, tá? Eu vou pedir para o Matheus aí, né, Matheus, você que é o representante da turma, não é isso? Boa noite, Igor. Tranquilo? Isso. Matheus, pedi um favorzinho, mais um, né? Representante, o bicho pega, mas se tiver como você criar para a gente um grupo aí da nossa, específico da nossa disciplina, tá? Só criar o grupo e me convidar aí para participar dele, tá? Aqui está o número que você pode convidar aí para participar dele. Aí cria para nós um grupo aí, porque aí fica mais fácil da gente trocar informação geral, né, da turma aí se precisar. Fica bem mais fácil da gente comunicar. Beleza? Pessoal, então nós vamos começar aqui, né, vendo um videozinho da evolução da computação gráfica, tá? Quem quiser assistir no próprio dispositivo aí pode assistir, eu vou deixar aqui também o link, né, para a gente assistir posteriormente.
Pessoal, então, né, aí um breve histórico, né, da computação gráfica. Até o início dos anos 2000, né, a primeira década. Hoje a gente já está em uma década, né, numa evolução, na verdade, aonde que a gente está vendo que o poder computacional está nos possibilitando, né, a computação gráfica ir muito além aí do cinema, da indústria de entretenimento, da indústria de jogos, né, que junto com a indústria bélica, né, geralmente são as indústrias que mais se desenvolvem, tá? Mas quando a gente fala de computação gráfica, né, o que a gente está querendo dizer com isso daí? Beleza. Então, a computação gráfica, ela é uma área da ciência da computação, tá? Que se dedica ao estudo e desenvolvimento de técnicas e algoritmos para geração de imagens através do computador, né? Então, aqui, quando a gente está falando de computação gráfica, a gente está falando de conseguir gerar imagens dentro de ambiente computacional. Hoje, né, está presente em todas as áreas do conhecimento humano, tá? Desde o projeto de um novo modelo de automóvel até o desenvolvimento de ferramentas de entretenimento, entre as quais os jogos eletrônicos. Então, a computação gráfica, a gente pode falar que ela é o conjunto de métodos e técnicas para transformar dados em imagem através de um dispositivo gráfico. Tá? Então, eu tenho, né, um conjunto de dados, tá? Que lá no final da história nada mais é do que 0 ou 1s, né, combinados. E a computação gráfica vai conseguir transformar isso em uma imagem. Essa imagem, ela pode ser uma imagem, né, que é uma imagem totalmente sintetizada, né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ela é uma imagem totalmente sintetizada, né?
ela pode ser uma imagem, que é o exemplo aqui, né, da minha imagem, aonde que a gente está tendo, né, uma combinação de um mundo real com uma imagem sintetizada, né? Então aqui na minha imagem aí, né, eu estou me projetando como se eu tivesse lá na Unaimores, né? Então eu estou sentadinho lá perto da descida do auditório, né? Então eu posso estar sintetizando, mesclando o que é real com o que é sintetizado, tá? Ou, né? E aqui eu posso estar falando de diferentes tipos de dispositivos para estar fazendo, né, essa sintetização, tá? Mas a computação gráfica, ela vai ser aqui, ó, o conjunto de métodos e técnicas que vai me possibilitar transformar, né, dados em imagem. Podendo ser das formas mais rudimentares, né, e simples possíveis, até, né, as formas mais elaboradas, né? Se eu imaginar que essa sintetização de um mundo é algo extremamente elaborado, né? Se eu imaginar essa questão aqui do zoom também, né? Essa mesclagem de realidade com ambiente virtual é extremamente elaborado, tá? Então, a computação gráfica é exatamente esse conjunto que vai me permitir, né, fazer isso. Quando a gente estiver falando de computação gráfica, a gente está falando exatamente desse conjunto aqui, ó. Né? Os métodos e técnicas que me permitem, né, fazer essa transformação de dados em imagem. Tá? Essa aqui, né, seria a definição mais elementar possível, ok? Só que quando, à medida que a gente vai, né, aprofundando na computação gráfica, a gente vai percebendo que isso aqui esse relacionamento entre os dados e a imagem, né, ele na verdade pode ser um relacionamento um pouco mais complexo, tá? Porque quando eu pego, né, esse conjunto aqui, ó, de métodos e técnicas que vai me permitir fazer essa transformação, né, e junto a ele, né, eu pego uma outra área da computação gráfica, que é o processamento digital de imagem, eu vou perceber que aqui eu vou ter uma série de caminhos entre um mundo e outro mundo, tá? Entre o meu mundo aqui de dados, né? O meu mundo aqui hexadecimal ou binário, tá? O mundo onde que eu vou estar guardando uma representação computacional qualquer, né? Ou me possibilitando construir também de forma dinâmica esse ambiente computacional, que é outra possibilidade, né? E o que está sendo exibido ou apresentado propriamente dito, tá? Então, quais são esses caminhos? O primeiro caminho é quando eu pego os dados, né, e permito que ele seja exibido no formato de imagem. Aqui é a visualização, tá? Então, seria eu fazer o seguinte aqui, ó. Se eu pegar... Deixa eu pegar aqui um... Vou pegar aqui um INEX, né, que me permite abrir um arquivo no formato hexadecimal, tá? Então, eu vou pegar um arquivo de imagem qualquer aqui. Provavelmente aqui no meu acesso rápido, download, que deve ter imagem. Cisco.jpg. Então, aqui, ó, né, isso aqui é um arquivo de imagem, né, um arquivo JPG, aqui, ó, um JPG. Tá? Internamente no computador, o meu arquivo JPG, né,
ele nada mais é do que um conjunto de dados. Ó. Esse conjunto que está aqui representado aqui, né, nesse arquivo computacional. Beleza? Né? Isso aqui é quando a gente fala dos dados. Né? Então, computacionalmente falando, o meu arquivo JPG é isso aqui. Ó. Tá? Só que, por outro lado, né, eu tenho Professor, Oi. é porque a tela não está mostrando nada não, está parado no slide. Está parado no slide? Tá. Ó, então foi bom você me avisar. Deixa eu ver aqui por que ele está parado. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos lá. Janela 1. E agora, apareceu? Agora apareceu sim. Apareceu? Ah, beleza. Então, vamos lá. Gente, quando acontecer isso, me avisa aí, de preferência por voz, tá? Porque alguém deve ter até me avisado no chat aqui, mas como o chat fica na segunda janela, aí alguém me avisou no chat, ele fica na segunda janela, é mais difícil de eu ver ele aqui, porque quando eu estou apresentando, ele não dá nenhum sinal aqui na tela que mudou. Beleza? Obrigadão. E quem falou, que eu não consegui nem ver quem foi. Então, olha só. Os dados é isso aqui. Ó. Isso aqui é meu arquivo JPEG. Beleza? Só que, computacionalmente falando, né, foi desenvolvida uma técnica que me permite transformar esse conjunto de dados aqui em uma imagem. Então, se eu pegar essa mesma imagem, que ela chama aqui, ó, Bellstar 07 JPEG. Deixa eu achar ela aqui. Achei ela aqui, ó. Né? Então, olha só, se eu abro essa mesma imagem, né, eu consigo aqui ter a exibição dela, né, no formato digital. Tá? Então, a gente consegue ter a visualização. Então, esse processo que a gente tem, que converte isso aqui, que são os dados, né, e isso aqui, que é a visualização desses dados num formato de imagem, ok? Né? O nome disso, né, desse processo, a gente chama ele de visualização, tá, gente? E para que isso ocorra, aqui, né, a gente aplicou aqui uma série de conceitos envolvidos, tá, para conseguir fazer aquela exibição ali, né, do outro lado. Tá? Então, a computação gráfica, né, a gente pode falar de uma forma um pouco mais elaborada, um pouco menos, né, elementar, igual a gente falou, que ela é a criação, o armazenamento e a manipulação de modelos de objetos e suas imagens no computador. Tá? Então, quando a gente chega aqui e fala que a computação gráfica, né, é um conjunto de métodos e técnicas para transformar dados em imagem, a gente está falando de algo extremamente elementar. A gente está falando pura e simplesmente desse passo aqui que a gente chama de visualização. Né? E a computação gráfica ela vai muito além disso. Por quê? Quando eu falo de imagem, né, e eu quero pegar uma imagem e fazer algum tipo de trabalho com aquela imagem, né, então a gente chama isso de processamento de imagem. Tá? Eu estou pegando uma imagem, estou fazendo um trabalho computacional e estou gerando um novo modelo em cima daquela imagem. Né? Então pode ser, por exemplo, eu pegar uma foto que ela tá ela não está com uma definição muito boa e vou transformar essa foto em uma definição melhor. Ou eu pegar uma foto que está muito grande, né, e transformar ela numa imagem menor. Tá? Isso a gente chama de processamento digital de imagem. Né? Quando a gente pega uma imagem e transforma ela em outra imagem. Né? Então, aqui, ó, eu saí da imagem, fiz algum trabalho computacional aqui, que foi, né, um PDI, um processamento digital de imagem, e com isso eu gerei uma nova imagem.
tá? Então, repare que por isso que a gente fala, né, que a melhor definição da computação gráfica é a gente ir muito mais aqui para a questão de preocupar com a criação, com o armazenamento e com a manipulação, do que falar que pura e simplesmente é eu pegar dados e transformar em imagem, né? Porque quando eu exibir para vocês isso aqui, ó, eu estou falando de armazenamento, né? Quando eu peguei, por exemplo, o meu editor aqui, né, e desenhei uma imagem, ou eu peguei algum programa e fiz uma imagem dinamicamente, eu estou falando de criação. E quando eu peguei uma imagem e transformei ela numa nova imagem, eu estou falando de manipulação, tá? Então, a ideia, né, é a gente tratar a computação gráfica de uma forma bem mais abrangente do que pura e simplesmente tratar a computação gráfica como sendo uma pura e simples né, conjunto de modelos e técnicas de transformar dados em imagem. Beleza? Né? Agora, quando eu pego uma imagem, né, e transformo essa imagem em dados, né, a gente chama isso de visão computacional. Tá? Então, o que é a visão computacional? Eu posso ter uma mesma imagem, né, mas quando eu vou salvar uma imagem, eu tenho que falar, poxa, eu vou salvar essa imagem em JPEG, eu vou salvar essa imagem em BMP, eu vou salvar essa imagem em GIF, né? O que eu vou salvar essa imagem? Se eu vier aqui, ó. Eu posso vir aqui no meu arquivo aqui, ó, salvar como. E aqui eu posso escolher aqui, ó, né? Bitmap monocromático, bitmap de 16 cores, bitmap de 256 cores, bitmap de 24 bits, JPEG, GIF, TIFF, PNG, HIC, né? Então, quando eu estou aqui, né, definindo a forma que a minha imagem vai ser representada digitalmente dentro do meu computador, a gente está falando de visão computacional. Tá? Então, um formato de imagem é uma visão computacional daquela imagem. Né? E essa visão computacional, ela é um modelo que, apesar de quando a gente está fazendo a exibição da imagem, a imagem ser idêntica, né? Quando eu visualizo uma imagem, se eu mostrar para vocês aqui uma imagem, vocês não conseguem me falar se essa imagem está em JPG, em PNG, em BMP, em GIF, nada disso. Tá? Por outro lado, né? Quando a gente fala de visão computacional, e eu conheço o padrão de visão computacional, eu sei falar, né, em que cada uma dessas imagens estão. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo daquela imagem que a gente está trabalhando ali. Então, essa imagem que a gente está trabalhando aqui, ó, né? Atualmente, se eu olhar aqui em cima, aqui não está falando a extensão dela, né? Apesar que eu falei para vocês que ela é um JPEG, né? A gente sabe que ela é um JPEG, tá? Por outro lado, se eu vier aqui no meu modelo, né, de dados, meu modelo computacional, todo arquivo aqui, né, tem uma assinatura que a gente chama de número mágico, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, JPG. O JPG, a assinatura dele, né, é alguma dessas três aqui, ó. FF, D8, FF é 0, ou é 1, ou é 8. Legal? Se eu virar aqui, né, e olhar no meu offset 0 aqui, ó, FF, D8, FF é 0, tá vendo? Ah, tá. Então eu sei que esse arquivo aqui, né, computacionalmente falando, ele é um JPEG, tá? Né? Então, a minha visão computacional aqui é de um arquivo JPEG. Beleza? Então, aqui, ó, tá aqui a imagem, né? Essa imagem. Por outro lado, se eu vier aqui, ó, vou salvar como, tá? E vou salvar ela aqui como PNG. O mesmo nome, PNG. Salvar no mesmo lugar, beleza.
Salvei. Olha só, a visualização dela mudou alguma coisa? A gente viu alguma coisa diferente aí? Sim ou não? Não, tá a mesma coisa, né? Agora vamos ver ela computacionalmente, né? Porque aqui, ó, computacionalmente esse cara era FF, D8, FF é 0. Vou abrir agora a outra imagem. Ela está aqui já em cima aqui, ó, que eu acabei de criar. Olha lá. Ela já é uma 8950, né? Então, vamos ver aqui computacionalmente o que que ela é. Tá, vamos aqui ver a assinatura, né? Quero a assinatura de um PNG. Olha lá, 89, 50, 4E, 47, 0D, 0A, 1A, 0A, né? Porque ele é representado em 8 bytes. Então, aqui agora, a minha assinatura. Vou pôr até de laranjado aqui. Aqui, ó. Né? Eu risquei até em cima dela. Né? Repara, e se a gente fosse analisar daqui para baixo, tá, gente? Né? Seria bem diferente, né? Então, quando a gente fala aqui, quando a gente está fazendo, né, a transformação, vou fechar esse aqui agora, quando a gente está fazendo a transformação de uma imagem, né, seja essa imagem, tá, uma captura de uma cena real através de uma máquina digital, através de um scanner, seja essa imagem gerada a partir de um ambiente computacional, seja essa imagem gerada a partir de uma imagem já existente no ambiente computacional, né, e gerado um tipo de processamento em cima dela, quando eu vou fazer a representação dessa imagem no formato de dados, a gente fala que a gente está trabalhando a visão computacional. Beleza? Né? E quando a gente está retrabalhando os dados aqui, ó, a gente está fazendo a modelagem, né? A gente está modelando isso aqui internamente. Então, quando a gente fala... O que é isso no seu ouvido, Gu? Oi? Mas o que é que você está tirando? O que é que você está tirando? Alô, alô, alô? Professor, Oi. aquele código que você estava mostrando nos dados, aquilo Sim. ali é em Assemble? Não, aquilo ali é o arquivo mesmo em hexadecimal, né? Chama um programinho que chama WinX. O que ele faz é só abrir o arquivo e mostrar para a gente o conteúdo dele em hexadecimal. Ah, Que é a entendi. forma que ele está armazenado, né? Porque o computador armazena fisicamente em binário, né? Mas logicamente toda a representação a gente costuma trabalhar em hexadecimal, né? Porque por que é fisicamente em binário? Aí é por questão, né, de limitação mesmo da parte eletrônica, né? É o verdadeiro ou falso lá, né? É o jeito mais fácil, mais simples da gente implementar, seja magnético, seja elétrico, né? O jeito mais seguro que a gente tem para representar é no binário. Porém, logicamente falando, né, a forma que a gente ocupa o menor espaço, que é o mais confortável para o ambiente computacional, e por outro lado, né, permite uma legibilidade mais fácil pelo humano, é o hexadecimal. Tá? Porque o decimal favorece muito o humano, mas prejudica muito a questão de armazenamento. Então, geralmente, quando a gente fala de representação lógica computacional, a gente fala no modelo hexa. Entendeu? Professor, e uma coisa, a linha ela começa na linha 0 e ela tem um padrão de sempre ter o mesmo tanto de linha ou depende do tamanho do arquivo em Não, pixels? a linha não define, né? Ali o programa, por questão de visualização, ele organiza daquele jeito, né? Ah, Mas entendi. se eu imaginar, esse cara é uma linha só, né?
Ô, gente, matriz, né? Isso aí, geralmente, a gente faz para ficar mais fácil da gente abstrair as coisas. Porque, computacionalmente falando, é tudo numa linha só. Né? Ah, entendi. Não existe lá dentro do computador, não existe a matriz propriamente dita. Né? É um modelo lógico que a gente trata em cima do modelo físico. Né? O computador é bem interessante a gente saber que existem esses dois universos aí que vivem, né, em harmonia perfeita, digamos assim. Tá? O pessoal, até aqui tá de boa? Como é que tá aí? Tá viajando muito, beleza? Professor, Tranquilo? eu só não entendi essa questão de modelagem. De modelagem. A modelagem, um pouco mais para frente, a gente vai esclarecer um pouquinho mais, mas aqui, ó, quando eu vou salvar uma imagem, acho que eu fechei sem querer aqui, deixa eu abrir de novo. Aqui, ó. Quando eu vou salvar uma imagem, vamos pegar uma imagem qualquer aqui, que eu não preciso pegar a imagem, não. Se eu ver aqui, salvar como? Aqui, tá vendo? Eu posso escolher entre vários formatos diferentes, tá vendo? A modelagem é exatamente o conjunto de conceitos que está envolvido nesse formato. Tá? Então, até na nossa próxima aula, né, que é a aula do dia 14, a gente vai ter fechado essa aula 2, aí a gente vai ver que aqui vai envolver radiometria da imagem, tá? Vai envolver a quantidade de espectros da imagem, né? Então, a modelagem, então, por exemplo, quando eu falo que uma imagem é JPEG ou é GIF, né? Automaticamente eu estou falando que aquela imagem está aplicado um padrão de compactação, tá? Equivalente ao formato, né? Porque JPEG e GIF são padrões compactados. Tá? Quando eu falo que uma imagem é PNG, é bitmap, eu estou falando que essa imagem está trabalhando, né, no formato de mapa de bits. Né? Então, isso é a questão do modelo. Tá? Então, dentro da representação computacional, né, eu posso estar adotando uma série de modelagens diferentes de dados, tá, para armazenar isso aqui. Agora, dentro do computador, toda imagem é uma matriz de pixels, né, com N espectros. Isso é a visão computacional. Dentro dessa visão computacional, eu tenho que escolher qual que é o meu modelo de representação daquela imagem, né, ou daqueles dados. Tá? Aí eu posso trabalhar, né, modelos compactados, eu posso trabalhar modelos de mapas de bits. Dentro do mapa, de qualquer um desses modelos, eu posso trabalhar modelos de diferentes radiometrias, de diferente quantidade de espectros. Beleza? Né? Agora, esses negócios que eu falei de radiometria, quantidade de espectros, a gente vai falar tudo, né, nessa aula que eu chamo de aula 2, mas não necessariamente que a gente vai conseguir abranger ela toda hoje. Né? Provavelmente a gente vai fazer ela hoje e no dia 14 de setembro, que é a nossa próxima aula, né? Porque no dia 7 de setembro a gente tem um feriado aí, né? Na próxima segunda. Ficou mais claro? Quem perguntou? O que eu perdi aqui? Quem foi? Deixa eu ver aqui. Quem perguntou foi o Leonardo, não foi? Ou não? Foi não? Ah, tá. Até porque você deve ter sido o último que abriu o microfone e fica aqui. Foi o Anselmo. Então, Anselmo, ficou mais claro aí? Ficou mais de boa? De boa. De boa, beleza? Porque computacionalmente falando, uma imagem ela vai ser, né, uma matriz, tá, de 2 dimensões, né, largura e altura. Essa matriz ela vai ser uma matriz de pixels. Dentro do pixel, né, eu vou ter a definição de qual que é a quantidade de espectros que ele adota e qual que é a radiometria desse pixel. Né? Então, esse conjunto de informações é o que a gente chama de visão computacional. A modelagem, a gente falando de um grosso modo agora, seria qual que é o tipo do arquivo que eu vou guardar esses dados. Então, quando a gente fala de computação gráfica, né, a gente fala desse universo aqui, tá? Que traz para a gente aí, né,
milhares de possibilidades de serem trabalhados, tá? Não existe uma sequência, né? Eu posso partir da imagem e transformar ela aqui na visão computacional, eu posso ter dados e remodelar esses dados, né? Eu posso pegar esses dados e gerar visualização, tá? Tudo depende da origem, né? Da imagem que está ali representada. Tá? Não existe aqui, isso aqui acontece primeiro, isso depois, não. Né? Todos eles, não existe uma ordem aqui, não. São os conjuntos de operações que a gente pode trabalhar. Ok? Agora, nós vamos fazer uma atividade, né? Essa atividade aí eu vou separar vocês em grupos, né? A ferramenta vai separar vocês em grupo, tá? E os grupos de 3 pessoas, 3 a 4 pessoas, deixa eu ver quantos alunos tem aqui agora nesse momento. Tem 32 alunos, né? Então a gente pode 3 a 4 alunos. Vocês vão assistir esse videozinho que está aqui nesse link, tá? E o grupo depois vai responder a esse conjunto de perguntas que aqui estão, beleza? Eu vou mandar o link para vocês aí depois, né? E as perguntas também no chat, assim que... Apesar que eu acho que se eu mandar agora... Não, eu mando assim que eu separar as turmas. Eu consigo mandar para todo mundo. Então, vai aparecer para vocês entrarem na sala, vocês vão entrar na sala, né, assistir esse vídeo que está aqui, tá? E discutir com o grupo para chegar no consenso dessas respostas que estão aqui, né, na atividade 1. Tá? E também vocês têm acesso, tá? Quem chegou depois aí, pessoal, o link dessa atividade, né, desse material, é o bit.ly CG aula 2, tá? E o link, né, do nosso grupo de WhatsApp é o bit.ly CG Grupo Zap, ok? Deixa eu só aqui criar as salas. Vou dar aqui para vocês aqui 30 minutinhos para a gente fazer essa atividade, eu acho que é suficiente. Pessoal, solta aí no segundo horário você corrige. Não, mas aí fica muito tempo. Né? O segundo horário dá quase 1 hora. Então, estou abrindo lá, ó, 1, 2, 3 e vamos para lá.
Pessoal, boa noite novamente aí, né? Guardando o retorno de todos. Acho que estamos todos de volta, pessoal. Vou colocar aí no chat aí o formulário de presença, tá? Para vocês preencherem. No campus, na unidade, pode pôr cidade universitária, ok? E aí, conseguiram responder essas perguntas aí? Como é que foi? Deu tempo? Boa? Beleza. Alguém ficou na dúvida em alguma aí? Algum grupo não conseguiu responder alguma? Não? Então, legal. Pessoal, para casa aí, né, vão ter 2 atividades, tá? Vai ter, né, essa atividade aqui, que a gente tem mais 4 perguntas, que essas perguntas, na verdade, a gente já falou delas, né, na semana passada e na aula dessa semana. Mas é interessante a gente reforçar, tá? E a gente tem também, né, mais 2 vídeos aí de suporte para a evolução que complementa aquele primeiro vídeo que a gente assistiu hoje no início da aula, ok? Então, né, a gente tem essas 2 atividades aqui que é para casa, tá? E agora a gente vai começar falando um pouquinho, né, sobre a aquisição das imagens digitais, né? Porque a gente falou que quando a gente fala de computação gráfica, né, eu posso ter que sair da imagem e transformá-la em dados, né? Como que eu vou fazer isso? Tá? Basicamente, a gente pode fazer isso a partir de 2 dispositivos, né? Na verdade, a partir de 3 dispositivos. Um dispositivo é o scanner, que geralmente vai possibilitar, né, a conversão de, por exemplo, uma imagem em papel, tá? Para uma cena digital, né? Eu tenho um scanner 3D que vai possibilitar a imagem, né? A aquisição da imagem 3D para o ambiente computacional, tá? Então aqui, por exemplo, vou pegar aqui uma pecinha aqui, ó. Essa peça aqui que a gente não consegue ver, né? Deixa eu pôr um fundo branco atrás dela aqui, beleza. Aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó, ela foi adquirida a partir de um scanner digital, tá? Então ela foi adquirida, né? Ela foi obtida num scanner digital, tá? Um scanner 3D, né? Esse scanner transformou isso aqui no modelo computacional e posteriormente a gente teve aí, né, um outro equipamento que fez o modelo inverso, né? Então a gente tem aí. Quando eu estou jogando, por exemplo, um videogame, né, que usa um Kinect, tá? O Kinect, né? Ele também, aquela barrazinha do Kinect, ela é um scanner digital, tá? Então eu posso estar trabalhando, né, com scanner, tá? Na verdade, ela é uma câmera, mas ela é uma câmera que consegue capturar em 3D, tá? Ela não é scanner. Aquele ali realmente é um scanner. Então eu vou ter aí, né, os equipamentos que vão poder fazer essa aquisição. Eu tenho as câmeras digitais, que é o que a gente tem, né, que a gente geralmente considera como os mais comuns, tá? E a gente tem os chamados sensores remotos, né? Os sensores remotos, eles podem ser ativos ou passivos, né? Então eles são dispositivos de imageamento da Terra colocados em aviões e satélites
que possibilita que se obtenham imagens a grandes distâncias. Esses sensores, tá? Eles podem fazer o que a gente chama de mapeamento temático, né? Eles podem ser infravermelhos, eles podem ser dispositivos CCD, né? O CCD, se a gente olhar aqui, tá? São câmeras digitais, né? E podem ser outros tipos de dispositivos, né? A diferença, tá, dos sensores passivos precisam da energia de sol para geração de imagem, e os sensores ativos podem imagiar partes da superfície mesmo sem auxílio da luz solar. Então, por exemplo, quem que vai precisar da luz do sol? O CCD, né? Porque como ele vai capturar em cima de incidência, né, de iluminação, né, ou ausência dessa incidência, que seria a sombra, ele vai precisar. Tá? Os que são, né, ativos, tá? Eles vão trabalhar ou a partir de algum tipo de radar, né? Eles vão trabalhar com algum tipo de forma, tá? De percepção, né? Porque quando a gente fala aqui desses sensores, eles, na verdade, eles estão tendo uma percepção de superfície, né? E não propriamente dito uma imagem. Tá? Então, a gente pega, por exemplo, quando a gente faz um raio-x, né? O raio-x, ele ali está trabalhando com a percepção de superfície. Né? Eu tenho determinadas superfícies que ele consegue passar e outras superfícies não. Então, ele consegue fazer a imagem a partir disso aí. Tá? Então, o raio-x, né? O ultrassom, todas essas tecnologias, elas vão trabalhar em cima da geração. Né? Então, aqui entra, né, quando eu comentei com vocês algumas aulas na aula anterior, que o radar não necessariamente é uma mega máquina fotográfica, né? Mas pode ser um conjunto de sensores ativos, tá? Que vai ter a percepção, né, do ambiente. Então, eles vão capturar, por exemplo, densidade de água. Então, pela densidade de água, né, eles sabem que é nuvem. No solo, eles vão capturar também determinadas características que ele vai conseguir definir o que é aquilo ali. Tá? Um outro exemplo legal é o raio-x, né, de aeroporto, por exemplo. Tá? Por que, alguém saberia responder por que o raio-x de alguns aeroportos eles são mais eficientes do que de outros? Ou o que determinaria essa eficiência? O software. E aí? O Douglas, né? Talvez vários tipos de combinação de imagem, como térmica, né? E etc. A GPU, o Yuri. Ô, Vitor, não necessariamente, viu? A gente tem ótimos, né, equipamentos aqui. Não tem a ver com o país de aplicação, não. Tá? O pessoal, tá muito ligado, tá, a questão aí, né, do que o Douglas falou, tá? Que, na verdade, não é a combinação de vários tipos de imagens, não, mas a combinação de vários tipos de sensores de aquisição de captura. Né? Então, o que acontece? Quando a gente vai pegar as especificações de um aparelho de raio-x, ele vai falar, olha, é igual a imagem, né? Quando a gente captura a imagem, tá? Vamos pegar uma máquina digital padrão. A máquina digital padrão, ela tem ali 3 espectros primários de captura. Ela tem um espectro que na verdade ela tem 4, né? Ela tem um espectro de luminância,
ela tem um espectro que só captura a incidência de vermelho, né? Um que só captura a incidência de verde e outro que só captura a incidência de azul. Beleza? Então, ele tem 4 espectros de captura, né? E, logicamente, dependendo da qualidade, da calibragem de cada um desses meus espectros, eu vou ter a foto sendo capturada com tonalidades diferentes. Por isso que dificilmente, né, de uma máquina para outra, eu tenho exatamente o mesmo tipo de tonalidade, né? Hoje, quando a gente fala de hoje, tá? Dispositivo celular, aí entra um item a mais, porque hoje no celular, a gente, além disso, né, o que rola no celular? Se o meu celular só tem uma câmera, ele vai capturar esses 4 caras, beleza? Por que a galera começou a colocar mais câmeras no celular? Porque aí eu consigo fazer a calibragem de cada sensor com essas 4 características diferentes. Então, eu posso fazer uma câmera que só pega fundo, outra câmera que só pega frente, né? E à medida que eu vou aumentando essas câmeras, então eu posso fazer o seguinte, olha, o fundo, vamos imaginar um celular que tem 4 câmeras. Geralmente, por que ele tem 4 câmeras? O fundo é o menos importante, né? Se a gente pensar numa foto, o fundo é o de menor relevância. Imaginando uma foto que eu configurei para pegar pessoas em um ambiente. Então, o fundo, para mim, é o menos relevante. Aí, o que ele faz? Ele vai ter uma câmera que ela é exclusiva para fundo. Legal? E ela vai ter 3 outras câmeras que ela tem uma regulagem para pegar próximo, né? Ele vai tirar, então, na verdade, 4 fotos. E ele vai ter uma aplicação de inteligência artificial que vai melhorar, vai gerar uma nova imagem, né, em cima da combinação dessas fotos. Tá? Então, se determinada foto, por exemplo, ela capturou uma incidência muito forte de luz vermelha e as outras não capturou, né, as outras vão fazer essa correção. Tá? Então, essa é a ideia, né, de ir colocando mais câmeras em um aparelho celular. Né? Porque é o jeito, como hoje a inteligência, o nosso processamento ele está barato, né? Se a gente imaginar o poder de processamento de um celular hoje, é o poder de processamento de celulares, de computadores potentes de poucos anos atrás, né? Então eu consigo rodar um software de IA que consegue juntar e fazer o melhor de todos. Né? Algumas vezes o IA não faz um trabalho legal, né? Então algumas vezes ele não consegue fazer um trabalho legal, né? Mas se eu tenho um processamento a mesma coisa, tá? É a questão, né? Quando eu tenho esses otimizadores, né? Alguns, a Apple era muito boa disso desde antes, na verdade. O que ela faz? A máquina tirava várias fotos num intervalo muito pequeno, então dificilmente você teria um movimento naquelas várias fotos. Aí ela conseguia fazer a combinação daquelas várias fotos com incidência de diferentes luminâncias, né? Até imaginando o flash, ele tem diferentes intensidades no tempo. Então, eu tenho uma série de técnicas de inteligência que pode ser combinado, tá? Isso é uma coisa, mas eu tenho que imaginar o seguinte. Agora, no raio-x, né, qual que é a ideia? Eu tenho um sensor de captura que captura muito bem metal, determinado tipo de metal. Eu tenho outro que captura muito bem outro tipo de metal, outro matéria orgânica, outro líquido, né, outro determinado. Então, e se eu imaginar, por exemplo, uma arma pode ser feita de diferentes ligas de metais, né? Então, não necessariamente ela vai ser só de um tipo. Então, quanto maior for essa quantidade de sensores que eu tenho, né, mais eficiente vai ser o meu dispositivo de raio-x, tá? Porque ele não está tirando fotos ali realmente, né? Ele está mandando e está vendo o seguinte, olha, aqui eu tenho esse material que eu enxergo e o resto eu não tenho o material que eu enxergo. Né? Só que ao combinar ele consegue fazer exatamente a combinação dos itens. Tá? E muitas das vezes também ele está sujeito a erro. Tá? Pode acontecer. Né? Uma vez eu fui viajar, minha esposa levou uma bolsa de mão
O Igor, na verdade, assim, as combinações são mais caras. Então, imagina assim, né? Se eu só tenho dinheiro para comprar um sensor, eu vou comprar líquido ou eu vou comprar metal, por exemplo? Provavelmente eu vou pegar o de metal, que em teoria é o que vai me trazer o maior risco, né? Mas hoje, esses raios-x, eles geralmente detectam, né? Eles têm aí 7, 14 espectros diferentes de detecção, tá? Mas rolou uma vez, ela levou uma bolsa, a bolsa tinha a logomarca em metal. E ela levou um garfozinho, garfo de casa mesmo, de sobremesa pequenininho, e coincidentemente o garfo ficou atrás da logomarca de metal. Tá? Então o pessoal passou no raio-x, passou uma vez, dois, chamou uns três, um olhou, depois olharam a mala, não, isso aqui é a logomarca. A hora que chegou lá dentro, tô vendo, minha esposa abriu, pegou o garfinho e tá lá comendo uma fruta lá com garfinho. Eu falei, você é doida? Você trazendo esse garfinho aqui? Eu falei, passou, né? Não sei o que e tal. Então, assim, mesmo assim, como é de materiais, né, ainda existe a possibilidade de erro. Mas, né, a gente vê, quem gosta de assistir esses programas de aeroportos aí, né, o pessoal embrulha, por exemplo, a droga dentro de papel laminado, aí dentro de um papel preto e tal, né? E não adianta, porque você tem um sensor que ele vai detectar matéria orgânica, entendeu? Então, todo o resto para ele é como se não existisse. E ele detecta matéria orgânica. Então, ele vai perceber, olha, aqui eu tenho um lugar só de matéria orgânica, né? E eu vou ter um software, e é legal que quando a gente vê, a gente percebe isso, que eles passam uma vez, vê a imagem de um jeito, eles passam outra, vê a imagem de outro jeito. Por quê? Porque na hora de montar a imagem, né, cria-se representações, por exemplo, olha, o que for matéria orgânica vai ficar verde, o que for metal vai ficar roxo, o que for líquido vai ficar amarelo. Aí passa mostrando, ó, aqui tem um cara roxo, aí passa de novo mostrando que no mesmo lugar do roxo tem um verde, e no mesmo lugar do verde tem um amarelo. Então o que o cara sabe? Que eu tenho ali uma embalagem de metal, dentro eu tenho líquido de matéria orgânica. Né? Então, porque eu tive 3 sensores que capturaram de forma separada. E muita gente imagina que é uma foto e fala, não, se eu tampar a foto aqui, eu não vou ter esse problema. Né? Por outro lado, né, quando a gente vai, por exemplo, tirar um raio-x, né, do dente, por exemplo, né, ou de qualquer parte, o pessoal coloca antigamente colocava aquela placa que ia ser revelada, e atrás tem uma chapa de chumbo, né? Por quê? Porque o raio-x vai parar no chumbo. Então ele vai conseguir ultrapassar tudo que tem de matéria até o chumbo e vai conseguir ver as diferenças de consistência, de densidade daqueles materiais, né? Então aí que ele vai perceber onde tem uma menor densidade, por exemplo, tá? Eu tenho um osso que é densidade maior e eu tenho uma parte menor densidade, na hora que a gente for desenhar a imagem, a gente vai desenhar aquela menor densidade como ausência de algo. Aí você fala, o osso está quebrado aqui. Mas não é que foi tirada aquela foto quebrada, né? Vieram as diferenças de densidade em cima daquilo ali. Beleza? Então, quando a gente fala de aquisição, né, a gente está falando exatamente desses processos da gente conseguir de trabalhar. Então, quanto maior for o número, né? Deixa eu pegar aqui só, abrir mais aqui para a gente ter uma ideia aqui. Cadê? Opa, aqui, ó. Então, repara isso que eu estou falando aqui, tá vendo? Aqui, ó. Ele coloca cores diferentes, né? E no software, aí sim, né? Aí, complementando com o que o Luiz falou, o software é importante por quê? Porque se o software me der essa possibilidade, né? Porque olha só, esse cara aqui, ó, eu não consigo entender nada, né? Aí a pessoa foi filtrando, falou assim, não, eu estou desconfiado de matéria orgânica e de metal, por exemplo. Aí ele pede para pôr só aquelas cores na próxima imagem, né? Ah, agora eu estou desconfiado de matéria orgânica. Ele manda montar a imagem desconsiderando todo o resto, ó, né? Então você consegue ver exatamente o que está ali dentro. Tá? Então, na prática, né, é a combinação aí
do que o Douglas falou, né? Complementando várias tecnologias de captura com um software eficiente que consegue também fazer, né, essa combinação. Beleza? Aqui uma outra aqui, ó. Deixa eu mostrar uma outra aqui para vocês visualizarem isso daí. Aqui, aqui tá vendo aqui, ó, os botõezinhos aqui, ó, onde que ele consegue filtrar o que ele quer ver, ó. Né? Ele desconfiou, ele, opa, peraí, deixa eu voltar só isso daqui, deixa eu voltar só naquilo ali. Né? E no final a gente tem um negócio mais ou menos assim, ó. Olha aí que massa. Tá? Não quer dizer que tirou a foto, né? Aqui percebeu a densidade de um material, que é um material que um ou mais sensores capturam, né? E desenha-se em cima disso aqui. Tá? Aqui, logicamente, a gente tem um software de IA também que está melhorando esse contorno, está melhorando isso tudo. Mas olha como é que fica extremamente claro, né? De perceber o que está ali dentro daquela... então aqui, né? Aqui seria uma arma, aqui provavelmente um perfume, né? Outro perfume, uma garrafa de bebida, né? Isso daqui talvez a gente apagando a arma aqui a gente conseguiria ver. Repara que os três, ó, que são líquidos, estão da mesma cor, tá vendo? Né? E esse aqui está de uma cor diferenciada. Beleza? Então, a gente pensa muito no sensor de captura, né, como sensor de só fotografia, né? Mas os mais eficientes não são fotografia, tá? Os mais eficientes vão ser uma combinação de outros, né, tipos de radares, tá? Seja ultrassom, né, raio-x, detector de umidade, detector de algum tipo de densidade específica. Legal? Pessoal, são 8h34, né? Vamos fazer aquele nosso intervalozinho de 20 minutinhos, tá? Para dar tempo da gente tomar uma água aí, tomar um lanchinho, fazer um lanchinho, né? Daqui a 20 minutinhos a gente retorna, beleza? Aí vão retornar, no caso dessa disciplina nossa, a gente está tendo 2 salas separadas, né? O YouLife está dando para a gente 2 salas separadas. Então, vamos retornar na sala nova às 20h55, ok?